Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Diário de uma Mãe Empreendedora. Hoje eu tô com uma convidada super especial, a Raquel Previdelli. Gente, a Raquel, ela é mãe do John, que é o melhor amiguinho do Luiz Miguel. E a gente se conheceu, né, amiga, através dos nossos filhos. E a gente viu que tínhamos muitos em comum. Ela também é empreendedora, social media, mãe. E hoje ela vai conduzir essa conversa, ela vai me entrevistar. Que alegria estar fazendo parte, né, desse projeto Diário de uma Mãe Empreendedora. Mãe do Luiz Miguel, potência aí no mercado das empreendedoras. E eu já, né, como a gente tá aqui, eu já quero começar fazendo uma perguntinha para você. Bora, vamos lá. Como que a maternidade mudou o seu jeito de empreender? Como que você começou a ter essa visão? Cara, eu acho que a maternidade mudou completamente o meu jeito de empreender, né? Hoje eu me vejo, assim, com muito mais força, mais foco, com sangue nos olhos mesmo, da vontade de dar certo, porque não é mais sobre mim. É sobre o Luiz Miguel, né? Tem um serzinho que depende de mim. Sim. Então, assim, com ele, eu passei a ter mais coragem, sabe? Antes eu pensava assim, antes eu queria que desse certo. Hoje eu preciso que dê certo. Entende? Então, assim, a maternidade me trouxe mais força. E realmente aquilo que falam que os nossos filhos vêm para nos dar mais força, sabe? Realmente ele me trouxe isso. Eu fiquei mais corajosa e hoje eu empreendo com mais intenção, com mais propósito. Eu sinto que quando a gente vira mãe mesmo, a gente começa a ter essa garra, essa força de vontade de... Não só por nós, mas por eles também, né? Principalmente por eles, né? E você já sentiu que precisava... escolher entre ser mãe e profissional? Parece que a gente tá o tempo todo escolhendo entre ser mãe, né, e ser profissional. Porque se a gente foca no trabalho, a gente esquece a maternidade, aí vem a culpa. Ou se a gente foca totalmente nos nossos filhos, a gente se anula. Então, parece que a gente fica entre a cruz e a espada o tempo todo, sabe? E em nenhum lugar parece que a gente se sente inteira também. Então, hoje, o que eu faço, né? Hoje, eu sei que eu não preciso dar conta de tudo. Né? Não preciso dar conta de tudo. Mas onde eu estiver, eu preciso estar 100%. Eu preciso estar inteira. Então, quando eu tô trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. Sim. Deixa o celular de lado. Quando ele chega da creche, sabe? Deixa o celular do ladinho assim. Foco nele, brinco com ele. Quando eu tô trabalhando também, que é o momento, né, que geralmente ele tá na creche, eu realmente foco no meu trabalho. Sem ficar preocupada, né? Legal. E teve alguma fase nesse processo que você pensou em parar? Várias fases, né? Isso... primeiro que quando eu tava grávida, eu fiquei pensando... Será que eu vou dar conta? Né? Fiquei... Nossa, será que agora que eu vou ter um filho... Será que não é melhor eu voltar como CLT? Mas... foi olhando pra ele também que veio essa resposta de que não. Eu vou conseguir... Foi o que eu falei. Não existe mais plano B. Existe plano A. E fazer até dar certo. Então, se um caminho não tá dando certo pra mim... O outro vai dar certo. Sim. Então, hoje em dia, já várias vezes eu chorei, cansada, exausta, né? Principalmente naquele comecinho. Hoje o Luiz Miguel vai fazer 3 anos já. Ele ainda é um bebê, né? Mas naquele comecinho que a gente começa a amamentar. Nossa, foi muito difícil. Eu lembro, porque antes de um CNPJ existe um CPF. Então, para os negócios irem bem, né? O nosso CPF, nós precisamos estar bem. Então, foi difícil, assim, nesse começo, até eu me encontrar... Mas, graças a Deus, estou resiliente, né? E fala uma coisa pra gente que muita gente deve estar curiosa. De onde que veio essa ideia dessa série? Qual que foi o objetivo disso? Cara, esse projeto, né? Na verdade, Diário de uma Mãe Empreendedora, nasceu... Até quero ler aqui pra vocês, né? Quero que esse projeto, ele seja um abraço. Né? Um lembrete de que você não tá sozinha. Né? Que ser mãe empreendedora é difícil, mas também é potente. Então, assim, dá pra gente criar nossos filhos, mas também criar os nossos sonhos, sabe? Ao mesmo tempo, no meio do caos. Fala uma coisa, como que foi voltar a empreender tendo um bebezinho pequeno? Eu me lembro que o Luiz Miguel nasceu dia 22 de junho. Dia 28 de junho eu já estava vendendo. Foi o quê? Depois de 6 dias. A chefe aqui não me deu trégua, não. Sim. Mas eu lembro que eu estava amamentando o Luiz Miguel. Foi numa madrugada. E uma cliente começou a conversar comigo falando de uma calça.
E aí eu comecei a conversar com ela e tudo mais. Eu quero. Passei o link de pagamento. Ela falou, moça, eu vi que são 3 horas da manhã. Desculpa. Eu falei, fica tranquila, eu sou mamãe, eu tô amamentando. E aí ela pegou e falou assim, ela abriu comigo, ela falou, eu tenho insônia, né? Então, geralmente eu faço compra de madrugada mesmo. E aí eu lembro que até quando eu fiz um box dela pra enviar calça, eu coloquei um sachêzinho de camomila, dei um brindezinho pra ela, escrevi um bilhetinho. Sim, muito bom. E aí ela adorou, enfim. E aí eu percebi, foi nesse momento que eu percebi que mesmo sendo mãe, tem como eu ser empreendedora, sabe? Foi nesse momento que eu falei, nossa, o digital, ele me traz a possibilidade de onde eu estiver, eu vender. Então, me trouxe essa liberdade de trabalhar com digital. Fazem 5 anos que eu tenho a loja, né? A Império Trend existe antes do Luiz Miguel nascer. E foi um medo também. Eu falava, será que eu vou dar conta ainda da loja? E quando eu vi que eu vendi independente, era de madrugada, tava aumentando meu filho, eu consegui fazer uma venda, sabe? Então, me trouxe o conforto de saber que com digital eu consigo. E aí, teve outros 2 episódios também que eu não me esqueço, que, né, como que é trabalhar com um bebê pequeno. Eu lembro que eu fui fazer uma consultoria com uma cliente e eu tava amamentando o Luiz Miguel e eu conversando com ela, fazendo a consultoria, né, da empresa dela e a sororidade, assim, da mulher, sabe? Teve outra cliente que eu fui fazer uma consultoria. Enquanto eu fui fazendo a configuração do Facebook Business dela, ela ficou brincando com meu filho. Então, isso até me emociona, porque eu cheguei até a postar no Instagram. Foi uma cena que eu tava configurando, eu olhei assim, sabe? Parecia uma cena de filme. Uma cena de filme. E ela brincando com meu filho. Eu falei, cara, que incrível ter essa sororidade entre as mulheres, sabe? O que tá difícil hoje em dia. Hoje em dia as mulheres não estão muito... Elas não estão se ajudando tanto. E quando a gente vê uma situação dessa, a gente realmente se emociona, né? Então, eu já, né, graças a Deus, assim, o que eu busco é passar para as minhas alunas e é realmente nós, mulheres, se apoiarmos. Sim, exato. Nós juntas temos uma força tão grande. Muito grande. Né? E uma delas é mãe, a outra não, mas entender, sabe? A outra mulher e dar força para outra mulher ter empatia. Hoje em dia, inclusive, eu dou aula, a minha maior turma, assim, geralmente são alunas mulheres, né? E eu falo muito sobre isso em sala de aula, sobre nós se apoiarmos, né, sermos amigas, não ter essa rivalidade. Sim. Né? Porque quando a gente se junta, a gente tem uma força tão linda juntas. E uma dando força pra outra. Então, é sobre isso. E que mensagem que você quer passar com esse projeto? Eu espero que elas se sintam esperança, sabe? Eu espero que elas se reconheçam nas histórias, né? Se sintam acolhidas, entendidas. Eu quero que elas saibam que elas não estão sozinhas. Sim. E que elas não precisam ser perfeitas para ser incríveis. A gente tem essa mania de falar, nossa, tenho que dar conta de tudo, preciso ser perfeita. Que dá para seguir mesmo com medo, né? Dá para construir mesmo num caos. Então, se uma mulher ouvir e pensar, ufa, né? Eu também sou assim, isso já valeu para mim. Então, essa série é para lembrar que a nossa jornada, né? Do nosso jeitinho, também é válida. Também é bonita e também merece ser assistida. Merece ser contada. Bacana. Então, é pra isso. Como que você lida com a culpa materna? Hoje eu lido com a culpa entendendo que nem todos os dias vão ser perfeitos, sabe? Então, assim... E tá tudo bem, né? Eu sou ser humana, eu erro também. E eu me frustro, eu fico cansada. E eu não sou perfeita. E nem pretendo ser. Então, é sobre isso. Acredito que... a gente se acolhendo com amor, né? A gente não tem aquela visão, nossa, eu preciso ser perfeita, eu preciso dar conta de tudo. Tá tudo bem se eu não der conta. Tá tudo bem, exatamente. Eu preciso, né, conseguir pelo menos dar o melhor que eu puder naquele dia. E se eu não conseguir, amanhã tá tudo bem, amanhã tem outro dia. Acho que é isso, acredito nisso. Te ajuda a manter sanidade ao meio do caos? Eu acredito que ter, né, um tempinho pra mim também. Saber que antes do M de mãe, existe o M de mulher. Então, o que me ajuda é quando eu treino, é quando eu converso com uma amiga, é quando eu saio, é quando eu me cuido, né? Me olho também como uma mulher. É isso que me ajuda. E o que te faz continuar mesmo em dias difíceis? Que a gente sabe, né, que ser empreendedora, ser mãe... né? Ainda, às vezes, a gente passa por meio de caos. O que me faz continuar mesmo, com certeza, é olhar pro Luiz Miguel, né? É olhar pra ele e lembrar o porquê eu comecei. E, claro, com um propósito muito claro que eu sempre tenho, que é ajudar outras mulheres também a se encontrar, né? A ganhar a sua autonomia através do digital. E... eu quero que meu filho
né? Principalmente, eu acho que essa questão mesmo da maternidade, sabe? De ver o nosso filho e encontrar força neles, né? E que ele cresça sabendo que a mãe dele, dependente do caos que eu passei, sempre foi forte por ele. Eu né? hoje, sendo mãe, penso assim também. Nós somos as maiores referências para eles, né? Então, a Sim. gente não pode se deixar levar por bobagem, pelos caos do dia a dia, enfim. Então, eu penso nele, claro, mas eu continuo por mim, né? Continuo por mim também, Sim. porque a gente tem que pensar, não é porque os teus sonhos, eles não acabam com a maternidade, né? Na verdade, eles começam, acho que eles se reiniciam, criam mais forças ainda. E eu continuo porque eu sei que quando eu curo em mim também, eu abro caminho para curar outras mulheres, Sim. né? Eu acredito que seja isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para a mãe que está empreendendo, né, vivendo a maternidade, qual seria essa mensagem? Eu falaria assim: respira, você não está atrasado e muito menos sozinha. Você é o suficiente. Mesmo quando o dia parece um caos, você continua sendo tudo que seu filho precisa. Ele vai crescer vendo uma mulher que construiu mesmo cansada, que seguiu em frente mesmo com medo, e ele vai ter orgulho da mãe que tem. Você está ensinando todos os dias o que é força, resiliência e fé, mesmo quando tudo parece difícil. Então se acolhe, se permita pausar, se ouvir, se cuidar. Não precisa ser perfeita, só precisa continuar. Então é esse recado que eu deixaria para elas. Isa, muito obrigada por essa entrega. É muito bom a gente se sentir acolhida, né? Nós que somos mães empreendedoras, né? A gente vive no meio do caos, da sociedade, enfim, muitas coisas. É muito bom a gente ouvir esse projeto, eu poder participar dele e se sentir acolhida. Muito obrigada por hoje, pelo dia de hoje. Bom, Raquel, eu que te agradeço. Tenho certeza, assim como eu, você deve ter suas histórias também. Sim. Que depois eu quero te ouvir. Sim. Vamos marcar Vamos. essa data aí pra você falar com a gente também. Eu agradeço a todas vocês. Então, se você acha que alguma mãe merece ouvir isso, né? Esse abraço em forma de palavras, eu diria, compartilha aí com as suas mães. Me segue nas redes sociais. Isabela Gonçalves IT. Né? Lá eu sempre tô postando novidades, dicas aí de marketing digital. Raquel, deixa suas redes também. Sim, pra galera me te seguir. segue, eu sou social media, né? @conteúdo.co. Me segue lá que tem muita coisa legal também. Foi muito bom. Obrigada, Raquel. Obrigada, gente. Tchau. Nossa, eu